Então, quem é o feno grego? O feno grego é uma especiaria muito apreciada na Índia, na China, muito utilizado na medicina ayurveda. Outra característica do feno grego, o feno grego, como ele é uma semente, nós também podemos prescrever para os nossos pacientes o chá. Lembrando que a semente é a parte mais dura da planta, nós vamos ter que fazer esse chá pela técnica da decocção. Comprando o pó, como é o caso desse aqui, ó, a gente pode pegar esse pó, misturar em mel ou melado. Se o paciente for diabético, em palatinose, posso misturar em um suchá, ou seja, posso fazer com açaí, posso fazer com banana, tá? Agora, tem também os extratos secos. O nome científico dessa planta é Trigonella fenugrecum, né? Popularmente conhecido como feno grego. A parte utilizada são as sementes, como eu falei para vocês, e essa planta tem uma classe de substâncias químicas, que são as mucilagens. Ela também tem alcaloides, como a colina e a trigonelina, e tem os fenozídeos. Tá? Os fenozídeos são as substâncias que são saponinas responsáveis pela atividade terapêutica do feno grego. Então, como é que ele atua? Né? Possivelmente, o mecanismo de ação, ele vai estimular o que a gente lê no livro lá, uma sigla chamada GnRH, que é o hormônio liberador da gonadotrofina, lá pelo eixo hipotálamo, hipófise e gonodal. Então, o que ele faz? Né? Ele vai estimular o LH e ele vai aumentar a produção de testosterona testicular. E ele vai aumentar a síntese de testosterona. Com isso, eu vou ter uma melhora, né, da libido. Ele vai também, esses fenozídeos, entre eles um que se chama furastanol, ele vai complexar com colesterol. Então, o colesterol lá do fígado, permitindo que o colesterol seja usado para síntese de hormônios esteroidais. Porque eu preciso do colesterol para fazer a síntese dos hormônios, como aqui no caso a testosterona. Então, o que ele faz? Ele promove um deslocamento dessa testosterona que está ligada ao hormônio liberador de gonadotrofina, né? E ele vai, com isso, aumentar a testosterona livre. Ele aumenta em média de 98% a 99% da testosterona. Então, isso é um ponto extremamente positivo para o uso do feno grego. E aí a gente vai usar tanto o extrato seco, quanto as cápsulas, né, quanto o pó. Só que o pó a gente vai ter que usar uma quantidade muito maior. Então, quais são as principais indicações que a gente vê na literatura? Ele aumenta a testosterona total, ele aumenta a testosterona livre, com isso ele vai melhorar a virilidade. E aí tem uns artigos que falam, né, que em 4 semanas, de 4 a 8 semanas com o uso do feno grego, a gente já vê uma resposta em homens acima de 40 anos de idade. Então, isso significa que 40 anos de idade já está na hora para alguns homens, né, principalmente nessa pandemia agora, de começar, né, a fazer uso. Então, o tempo de tratamento desse fitoterápico deve ser em ciclos. O que normalmente, Rafael, a gente recomenda? Usa por 8 semanas, ou seja, 2 meses, dá uma parada e, se necessário, volta novamente. Então, esse é o ciclo, tá? Para quem deseja prescrever, o extrato seco que nós encontramos no mercado, ele é padronizado a 50% de fenozídeos, 300 miligramas 2 vezes ao dia. Se vocês
tiverem um paciente que não tem condições financeiras de comprar o extrato seco, vocês podem estar recomendando o chá pela técnica da decocção, como eu falei para vocês no início, tá? E aí são 2 colheres de chá, aquela colher menorzinha que tem por volta ali de 2 gramas para cada 500 ml. Então faz 500 ml, meio litro de chá e toma por dia. Fazer pela técnica da decocção significa ferver junto com a água, tá? O pó, se vocês quiserem administrar o pó, aí o pó eu já coloco uma quantidade maior do que nas cápsulas. Eu já vou colocar 500 miligramas, tá? 500 miligramas de pó dá por volta de uma colher de café. Então isso vai muito da densidade do pó, tá? Mistura no mel ou no melado, essa é uma das formas de se usar o pó do feno grego. Então essa é uma das plantas que eu trouxe hoje para falar para vocês.